Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre o curso de vendas de alto impacto com programação neurolinguística. Espero que você esteja gostando, mas além de você estar gostando, espero que você já esteja utilizando, que essa é a intenção aqui, que você realmente utilize, treine as técnicas. E quando se fala de programação neurolinguística, você pode treinar o tempo todo. Você pode treinar com a sua família, você pode treinar com o seu irmão, você pode treinar na sua rodinha, na rodinha de amigos, quando você sair para fazer o happy hour com a sua turminha da empresa. Você pode treinar depois do jogo de futebol. O tempo todo você pode treinar a comunicação. Aliás, o tempo todo você está utilizando a comunicação. Na aula anterior, nós passamos os 4 passos de como você é julgado. E no 4º passo, nós passamos sobre como você fala o que você fala, né? Sobre como você comunica, como você está colocando essa linguagem para fora. E é importante pegar num ponto e entender como funciona a nossa comunicação, como de fato o cliente absorve a nossa comunicação, como ele está absorvendo a comunicação sobre a transformação que nós estamos falando sobre o produto, como o cliente está absorvendo, está internalizando o que você está explicando. Então aqui é importante você entender que as palavras que nós utilizamos, nós temos a nossa linguagem verbal, a nossa linguagem não verbal, nós temos os nossos gestos automáticos, que são o que vem do nosso inconsciente, que nós fazemos sem perceber. Por exemplo, o tempo todo aqui eu estou movimentando a minha mão para um lado e para o outro, às vezes eu ando para um lado e para o outro, e eu não penso para fazer isso. Essa é a minha linguagem não verbal. Nós temos também nossas microexpressões, nós temos também o nosso corpo, às vezes ele vai mais para frente, mais para um lado, mais para o outro. Essa é a nossa linguagem não verbal, e isso acontece de forma automática. É o nosso instinto que movimenta o nosso corpo, é o nosso sistema automático que movimenta o nosso corpo. Mas nós nos comunicamos por palavras, gestos, ações, letras, digitação. Hoje são os meios de comunicação. Mas é importante você entender as palavras, né? Palavras é a nossa linguagem verbal. E aqui eu vou colocar como palavra também o nosso escrito, ou seja, o que nós falamos e o que nós escrevemos, tá? E nós nos comunicamos também através da nossa linguagem não verbal, que é a nossa fisiologia. O detalhe é, eu não sei se você já escutou falar alguma coisa do tipo assim: nossa, aquele cara fala pra caramba, deve ser um bom vendedor. Você já escutou isso? Ou aquele cara fala muito, com certeza é um bom vendedor, ele deve vender até avião caindo. Você já escutou sobre isso? Mas aqui deixa eu te falar algo. O bom vendedor não é o que fala. O bom vendedor é o que ouve e fala na hora certa. Pelo seguinte motivo: as palavras, somente as palavras, o que ela representa na comunicação? Elas representam somente 7%. Então o que você fala, o que você escreve, somente 7% de convencimento tem isso. Então é muito pouco. Agora, como você coloca essas palavras, como você fala, a forma que você escreve, se é uma linguagem verbal, o seu tom de voz, a velocidade da sua voz, o timbre da sua voz, e isso não é algo que você tem consciência. Como você fala isso? Se você fala mais rápido, se você fala mais devagar, se você fala de uma forma intermediária, tudo isso conta no processo de vendas. Tudo isso conta. E como você fala isso, né? É mais alto, mais baixo, mais agudo, mais grave, mais rápido, mais devagar, com um tom mais suave, mais cadenciado. E isso representa 38% do seu convencimento. Isso representa 38% da sua persuasão. Isso representa 38% do seu sim. Isso representa 38% de como você atinge o seu cliente. Agora, boa parte dos vendedores somente falam. Então, se 7% é a fala, não adianta você gritar para o seu cliente. Mas sim, como você fala, como você coloca o seu tom de voz, como você coloca a sua velocidade. Por quê? Isso vem de dentro, isso está de forma automática, isso vem dos seus 93%.
E essa é a linguagem que nós chamamos de linguagem verbal. 7% que você fala, 38% como você fala, e também tem a linguagem não verbal, que poucas pessoas se dão conta que isso existe. São gestos do seu cliente, como ele está te observando, como ele está prestando atenção em você. Muitos vendedores insistem em fechar uma venda depois da venda já está fechada. O cliente internamente ele já falou sim, ele já concordou, e às vezes o vendedor ele continua falando ainda e perde a venda, acontece muito. Por outro lado também, o comprador, em algumas situações, ele já deu sinais que ele não quer o seu produto, ou ele já deu sinal que aquela forma que você está conduzindo a comunicação não vai levar a nada, você não vai convencer, ele já não está mais te escutando, ele já foi lá para a parte analítica. Então, a linguagem verbal, ela conta muito, porque ela representa 55% da comunicação. Então, se você somar aqui 7% mais 38, dá 45, mais 55 dá uma totalidade de 100% da comunicação. Porém, aqui você vende muito mais. Aqui você vende muito mais. Se você somente está falando, você não vai vender, você não vai convencer. E o grande detalhe é que isso aqui, ó, a forma que você fala, isso aqui envolve a intenção que você tem sobre a venda, a intenção que você tem sobre o seu produto, qual a intenção que você tem de transformação naquele cliente. Realmente você imagina que o seu produto vai transformar a vida daquele cliente? Realmente você imagina que aquele produto vai transformar a vida da família daquele cliente ou daquela empresa? Ou você somente está indo lá para, não, eu vou vender porque eu preciso bater a minha meta, que eu preciso pagar as minhas contas? Então a intenção conta muito, e a intenção está nos 93% seu, e a intenção está nos 93% do seu cliente. Mas é importante você entender isso. Ouça mais, faça mais perguntas, cuide da sua velocidade, que nós vamos entender isso aqui no treinamento. Como você fala, velocidade de voz, timbre da voz, altura que você fala. Eu, por exemplo, dentro dos treinamentos, eu sou uma pessoa, principalmente treinamento online, eu sou uma pessoa que eu falo um pouco mais rápido. Aqui eu tenho uma intenção. Dentro dos meus 93%, a minha intenção aqui é passar mais conteúdo. Que se eu falar de uma forma mais cadenciada, um vídeo de 7 minutos eu não vou conseguir passar tantas informações para você. E aliás, se você gosta de escutar de uma forma mais lenta, existe recursos tecnológicos para você escutar, me assistir de uma forma mais lenta. Mas quando eu vou fazer uma venda, quando eu utilizo as palavras, quando eu entro dentro de uma negociação, que eu faço algumas negociações, né, negociação corporativa, negociação maior, eu cuido muito com as minhas palavras, eu falo menos. É claro que eu falo também, mas eu falo na hora certa, eu falo depois de entender o inconsciente daquele cliente, através de perguntas poderosas de coach, que nós vamos aprender aqui, mas eu falo de forma diferente, eu ajo, eu observo a linguagem não verbal do cliente, eu observo as palavras que o cliente está utilizando, e assim, quando eu vou colocar as informações, quando eu vou explicar sobre o benefício, quando eu vou explicar sobre o que realmente a transformação que eu vou entender, que eu vou entregar, isso potencializa muito mais e me aproxima da venda. Então, vamos lá, palavras 7%. Então, se você usa só as palavras, se você não está convencendo o seu cliente, talvez você esteja falando muito. E aliás, se tem vendedores que infelizmente, além de utilizar só as palavras, eles falam dele. Eu não sei se você conhece alguma pessoa que quando chega perto de você, ele já começa a falar dele, que ele é bom nisso, que ele é bom naquilo. Não cometa esse erro. Primeiro, use menos palavras e não fale de você. O seu cliente não quer saber das suas habilidades, que você fez 5, 6 mestrado, curso disso, curso daquilo. Ele quer saber do resultado que ele vai receber.
porque de fato você vai vender o resultado. Então cuidado para, além de utilizar só palavras, não falar muito de você. Então 7% são palavras, 38% é como você fala, como você desenvolve essa fala, e 55% é representado, é convencido e observado pela linguagem não verbal. Espero que tenha sido útil para você essa aula e até a próxima.